Bom, só voltando aqui, agora a gente está nos finalmente, né? Então temos... Ô, Glé, Oi, bem. quando começam as provas? Então, eu conversei com o Gi ontem. Eu acho que é a partir do dia 25, 26, eu acho. Tá? Então, vamos lá. Aí eu acho que é isso. Ela está fechando a prova de vocês. Vai ser na começo de dezembro. Fim de novembro, começo de dezembro. É para todo Tá mundo bom. fechar, para todo mundo fechar a apostila direitinho, né? Então, nós temos da frente 1 agora 4 aulinhas, pouco importantes. Vocês vão ver que no resumo, na revisão que eu já fiz, eu marquei exercícios de várias aulas, mas eu foquei bastante em circunferência e elipse. Então, esse foi um foco. Circunferência e elipse, que é mais importante, porque eu não ia pedir todas as aulas. Circunferência tem bastante aula, tal, mas eu não marquei 3 exercícios numa aula, 4 da outra, tal. E as aulas que faltam da frente 1 são extremamente técnicas. É mais para quem vai trabalhar com a parte de desenho e tal. A parte de parábola, que a gente já viu no primeiro ano, mas que agora tem como foco a parte geométrica, até a Unesp cobra as 2 últimas aulas da semana que vem. Mas um pouco menos. É mais raro de cair. Elipse cai mais. Circunferência cai mais. Da frente 2, falta os trabalhos de amanhã e as aulas 55 e 56 que caem pra caramba, que é a relação de Euler. Então, essas 2 últimas aulas da semana que vem, elas caem bastante. Aí depois, se, por exemplo, a prova for começar dia 25, 26, eu abro a revisão já semana que vem para vocês fazerem. Se a prova for começar na outra semana, aí na semana do dia 25, 26, a gente abre para vocês fazerem os exercícios que eu marquei. De química, falta a eletrólise aquosa, que é essa semana. A gente viu a eletrólise ígnea. Hoje vamos fazer a aquosa. E aí, a semana que vem, a gente faz a parte de cálculos. E na revisão de química, eu marquei para vocês refazerem os exercícios que eu tenho feito na aula. Aqueles que eu peço para você dar print, tal. Então, os exercícios que eu fiz na aula é o que vocês vão fazer como revisão. Tá? Então, tá aí, sempre seguindo aí a nossa programaçãozinha, e graças a Deus deu tudo certinho e tal. E a gente foi fazendo como a gente faria mesmo na sala de aula. Tá? Então, vamos trabalhar a nossa frentinha 1. Eu vou até abrir o caderno, tá? E vou aqui falar da hipérbole. Antes de qualquer coisa, vou falar da hipérbole que mais aparece em testes, que é essa hipérbole aqui. Essa é a hipérbole que mais aparece, que é a hipérbole mais simples que tem. Aparece em física, por exemplo, y é igual a 1 sobre x. Aparece bastante em física essa hipérbole. Na parte de eletricidade tem uma fórmula, que é a hipérbole. Se você construir o gráfico, você vai ver que essa hipérbole ela é desse jeitinho aqui. Então, eu quis começar fazendo esse comentário antes da parte geométrica. Ou seja, o x nunca pode ser zero e o y nunca vai ser zero.
essas retas aqui, em que a função nunca encosta, que é o eixo x e o eixo y, são chamadas de assíntotas, que são retas aonde a função, no caso a hipérbole, ela nunca vai encostar. Então isso chama assíntota. Só para vocês, um dia lá na faculdade, lembrarem do Glésio, Gelésio, o cara vai falar lá, isto é uma assíntota. Então, a assíntota são, no caso, essas duas retinhas aqui, ó. Essas duas retinhas aqui, que eu vou pintar aqui, em que a reta não vai encostar. Então, essa é uma assíntota. A função nunca vai ser zero. E essa é outra assíntota. São retas em que a nossa curva não chega. Tá? Então, só para vocês terem o conceito de assíntota que tem na nossa teoria aí. Então, eu vou abrir o caderno. O caderno, o desenho está mais bonito que meu resumo. Bom, primeira coisa diferente de elipse é que na hipérbole, tá? Você tem duas curvas e os focos estão como se fosse espelho, né? Espelho que vocês aprenderam, espelho côncavo. Os focos estão aqui para dentro da curva. E a definição é que, se você pegar qualquer ponto de uma das duas curvas, a distância PF1 menos PF2 em módulo sempre vai dar 2A. O que é 2A? 2A é essa distância aqui, ó. Então, isso é 2A. Tá? É totalmente diferente de elipse. Qual vai ser a minha função hoje? Fazer vocês entenderem a montagem da equação que pode aparecer. Fazer vocês lerem a equação que pode aparecer. Tá? Ela é quase igual à equação da elipse. A diferença é bem pequenininha. A parte geométrica é chata, mas a equação é quase igual à elipse. Muda só um detalhezinho. Então, os elementos da elipse são o ponto O, que é o centro, que está entre F1 e F2. Os focos, distância focal, igual tem na elipse. A1 e A2 continuam sendo os vértices. E o eixo 2A é chamado eixo transverso. B1 e B2 aqui são chamados de polos. E o eixo 2B é o eixo chamado de conjugado. Tudo isso é geométrico. Quem usa bastante isso é a arquitetura. Tem bastante coisa que mexe com o hipérbole. Tá? E D1 e D2 são as assíntotas que eu acabei de falar. São as retinhas em que a hipérbole não encosta. Que são essas duas retinhas que eu vou pintar aqui. Então, essa retinha é uma assíntota. A curva nunca vai encostar. E essa outra retinha é outra assíntota. A parte geométrica é chata mesmo. Tá? Aqui nós temos uma mudança no nosso Pitágoras. Se você olhar a elipse, o Pitágoras da elipse é outro. É este aqui, A quadrado, B quadrado mais F quadrado. Na hipérbole, Pitágoras muda porque o foco mudou de lugar. Então, na hipérbole, o foco vai ser a nossa hipotenusa do triângulo. Então, F quadrado, A quadrado mais B quadrado. Então, essa é uma diferença. O Pitágoras é diferente. Segunda coisa, as equações, vocês vão ver que só tem uma diferencinha para a gente gravar.
Olhando a equação, primeiro vamos falar com o centro na origem. Qual é a diferença para quem já estudou elipse? Qual é a diferencinha aí da elipse? Vamos ver quem fala para mim. Só tem uma diferencinha nessa equação para a equação da elipse. É uma subtração? Hã? É uma subtração? Isso, muito bem. Então, na elipse é mais, aqui é menos. É a única diferença. E o A não quer dizer que ele é o maior. Se o A estiver no eixo X, que é onde estão os focos, o A está com o X. Se o A estiver no eixo Y, o A vai estar com o Y. Então, aqui, essa é uma diferença da elipse. Porque lá na elipse, o A é sempre o maior e o B é sempre menor. Aqui, não necessariamente. O B pode ser maior que o A. Então, essa é uma diferença. Como é que eu sei onde está o A? O A está sempre com onde está o foco. Então, no caso aqui da primeira equação, o A está com o X, porque o foco está em X. Na segunda equação, percebam aqui o desenho, que é a segunda hipérbole aqui, tá? A segunda hipérbole, o A está no eixo Y, olha aqui. Por quê? Porque o foco está no eixo Y. Então, na equação, você vai pôr o Y sobre A menos o X sobre B. Ou seja, resumo, o A está sempre aqui e o B está sempre aqui. Aqui em cima vai depender se o A está com o X ou se o A está com o Y. De novo, voltando à fita, se o A estiver no eixo X, que é onde estão os focos, o X está com A. Se o A estiver no eixo Y, o Y está com A. Então, quem determina aqui, tá, é onde está o A, é o foco. O foco está sempre junto com o A. Agora, se eu tirar do centro, é igualzinho a gente fez em elipse. Aí você chama o centro de G e H, como a gente fez na elipse. Quem estudou elipse sabe o que eu estou falando. Então, a gente vai chamar o centro de G e H e vai colocar isso com o X e com o Y. Isso quando o centro não estiver na origem. Então, no caso aqui do primeiro, o A é paralelo a X. Então, quer dizer que o X está com A. Então, X menos G do centro, Y menos H do centro. É uma equação muito parecida com a elipse. Se eu trocar e colocar invertido, ou seja, o eixo focal paralelo a Y, aí o Y está com o A. Então, fica Y menos H do centro, X menos G. Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é como montar a equação ou como pegar os elementos, fazer um desenho bem simples. Eu não quero aprofundar em nada aqui, tá? Não quero aprofundar em nada aqui. Bem porque isso que cai é bem simples mesmo, tá? Então, vamos começar devagarzinho, tá? Que são os exercícios para a gente poder entender como é que desenha, como é que a gente monta a equação. Então, vamos lá. Então, ele está falando que os pontos A1 e A2, representados no sistema, são os vértices de uma hipérbole. F1 é um dos seus focos. Então, vamos lá. Aqui parece que tem um erro. Vamos ver aqui. Eu marquei aqui no exercício. Aqui parece que tem um erro aqui. Ele trocou. Corrijam aí no desenho de vocês. Tá? Aqui, ó. Não é A.
F aqui. Então, corrijam aí na apostila de vocês, que aqui é o segundo foco. Tá? Alô, todo mundo vivo aí? Todo mundo vivo aí? Sim. Alô? Oi. Falem comigo. Porque, Bem, senão eu me A sinto, gente tá vivo, a gente tá senão eu vivo. me sinto Tá? num deserto. Ai, meu Deus. Eu estou solitário num deserto. Ai. Obrigado, Ai, que Gabi. exagerado. Pouquinho só, Lulu. Tem que treinar um pouquinho de artes cênicas, né? Para Vai que a gente precise, né? fica tentando aí uma boquinha na novela e tal. Ver se a gente consegue, né? Uma boquinha. Ô, Glécio, Oi! você já dá aula de tudo. Você acha que você não consegue entrar numa novela? Ah, não. Eu só dou aula dos números. Nossa, o Glécio, se for pra NASA, rapidinho arranja um emprego pra ele lá. Ele faz tudo. Como vocês são bondosas. Eu só dou aula dos números e de sexologia, só. Mas Ah, entendi. não dou. Então vai na Playboy. Ai, tinha pensado nisso. Aí eu vou mostrar meu rabo, é isso? Olha, você me deu uma ideia. Mostrar meu rabo lá. Ah, Não, eu falei pra você escrever, não falei pra você tirar foto. entendi. 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 Vou pensar nesse assunto. Bom, então já corrigiram aí na apostila. É óbvio que se eu tenho o A1 aqui, o A2 vai estar na mesma distância do centro, porque você está vendo aqui que o foco está exatamente 5 para a direita, 5 para a esquerda. Então, quer dizer que o centro da hipérbole está na origem. Então, o A2, que é o outro vértice, vai estar no ponto menos 3. Com isso, você vai responder só para você conhecer os elementos da hipérbole. Ok? Então, você vai respondendo os elementos da hipérbole. Então, ele quer coordenadas. Quando ele pede coordenadas, ele pede o x e o y. Então, vai lá, coordenadas do vértice, 3 e 0, menos 3 e 0. Vocês já corrigiram aí o A2 que está errado. E a medida do eixo 2A, que é chamado de eixo transverso. Então, o eixo transverso mede 6. Agora, ele quer as coordenadas dos focos. Então, foco 5 e 0, menos 5 e 0. Você vai falar, meu professor, é fácil. É só seguir os elementos. É fácil mesmo, tá? É fácil pra caramba, não é difícil. A teoria assusta mais do que o exercício. Aí ele pede a distância focal, que é a distância entre os dois focos, que é 10. Aí nós temos que fazer o Pitágoras para poder achar o B. Por quê? Porque ele quer as coordenadas dos polos B1 e B2. Então, você vai fazer o Pitágoras, que é um triângulo de ouro, e aí o B vai dar 4. Então, quer dizer que nossos polos, perceba que o B é maior que o A. Na hipérbole não tem problema isso. Na elipse o A é sempre maior. Mas na hipérbole o B pode ser maior que A. Então quer dizer que o B está aqui e está aqui. Beleza? Então quer dizer que vai ser 0 e 4 e menos 4 e 0. Então depois que você fez o Pitágoras, respondeu o item E, que é o eixo conjugado 8, coordenadas 0, 4, 0 e menos 4. Então, tudo isso é uma apresentação. O que é muito importante?
você saber montar a equação e fazer um esboçozinho do gráfico. Nada muito complexo. É um esboço do gráfico. Então, se os focos estão em x, você vai x sobre a menos y sobre b quadrado. Certo? E aí, para traçar, é só fazer, é a mão mesmo, é só fazer os dois espelhos côncavos aí, vamos falar assim. E a excentricidade é igual a elipse, f sobre a. Ô, Glé, Oi, pode falar. da onde mesmo que a gente tira esse Pitágoras aí? Por que mesmo que faz isso? De onde ele tira esse Pitágoras? Vamos lá. Vamos lá, meu amor. Esse Pitágoras está aqui. F ao quadrado, A quadrado mais B quadrado. Que vem desse triângulo aqui, ó, da hipérbole. Ah, entendi. Eu não estava conseguindo enxergar o triângulo. Aham. Obrigada, Glé. É que é difícil mesmo você ficar enxergando o triângulo. É mais fácil você lembrar que na elipse o A quadrado é a hipotenusa. Então é A quadrado, F quadrado mais B quadrado. Na hipérbole o F é a hipotenusa. Na elipse ainda é mais fácil enxergar o triângulo. Na hipérbole é mais difícil. Hoje quase que eu arranco uma tampa do meu dedo. Porque, Fui cortar uma fruta e a faca tá afiada. ô Glé, eu vou aparecer só um pouquinho pra você, tá bom? Ah, eu quero. Mas só Eu que quero. eu tô com uma olheira. Cadê eu? Ah, não parece olheira, nada. Tá linda. Situação dessa criança. Tá linda. Já E ganhou dois. Heloísa, estamos todas em uma situação deplorável, filha. Todas estamos. Olha isso daqui. Já ganhou 2 pontos. 2 pontos. Nossa, muito obrigada, Gleice. Eu abro todos os dias. 2 pontos. O meu cabelo não conhece mais um pente, coitada. Você acha que o meu penteei? Obrigado por aparecer. Eu fico muito feliz. Muito Ai, feliz. gente. Vamos lá. Eu tô com uma olheira, Glécio, que eu não consigo mais dormir cedo. Verdade? Minha cabeça não desliga mais. Aí dorme tarde, acorda cedo. Fica com isso daqui, ó. Lindo, maravilhoso. Ah, tá bonito. Eu gostei. Dou nota 10. Já tá, 10. já tá muito magro, ainda tá com essa carne inchada. Não, 10,5 de nota. Então tá bom. 10,5. Vamos lá. Vamos fazer o 2. Aí depois a gente encerra e volta para continuar os exercícios. No 2 ele deu a equação. Então vamos bem devagarzinho. Se é o x que está primeiro, significa que os focos e os vértices estão com o eixo x. Aqui, na hipérbole, é sempre a quadrado e sempre b quadrado. Na hipérbole nunca vai mudar. É sempre o a primeiro e o b depois. Então, se você focar no resumo, né, você vai ver que sempre é o a primeiro e o b depois. Então, automaticamente ele deu o a, que é 3, e deu o b, que é 4. Na verdade, é parecido com o anterior. E aí você vai por Pitágoras achar o f e fazer aí um esboço do gráfico marcando os focos, os vértices e os polos. É claro que o gráfico é igual ao anterior, porque os números são os mesmos. O cara, em vez de mudar, colocar outros números, né?
Podia ter mudado alguma coisa. Ele colocou os mesmos números. Então, o gráfico é igual ao anterior. Só para aproveitar o embalo, no exercício 3, ele inverteu. Cadê o 3? Cadê? No exercício 3, ele inverteu. Perceba que aqui, o A e o B até são os mesmos. O A e o B até são os mesmos. O A é 3 e o B é 4. Só que ele inverteu aqui, ó. O que significa isso? Significa que o vértice e o foco estão no eixo Y. Então, esse é um detalhe que eu estou falando bem devagarzinho. Então, sempre você vai olhar aqui, ó. Aqui é sempre o A quadrado, B quadrado. E, para saber aonde está o foco, você vai ver quem está primeiro aqui. Se for o X, quer dizer que os focos estão em X. Se for o Y, quer dizer que os focos estão em Y. O foco aqui também vai dar 5. Só que a hipérbole nossa vai estar ao contrário. Por quê? Porque os focos estão aqui no Y. E os vértices também vão passar a estar em Y. Por isso que inverteu a hipérbole aqui, ó. Então, como é que eu vejo isso? Olhando quem está aqui, ó. Se é o X ou é o Y. Beleza? Tá. Aproveite aí no intervalinho, tome um café e aí a gente volta para fazer mais exercícios. Que horas? São 10 minutinhos. Tomar um café, fazer um xixi, aí a Beleza. gente já volta.